Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do BNcast. Eu sou Vinícius Custódio e aqui comigo o homem que dá nome ao nosso podcast, Dr. Bruno Novaes. Fala, Brunão, tudo bem? Olá a todos, tudo certo? Muito feliz que a parceria durou mais de um episódio. Já estamos no segundo episódio aqui com a presença do Vinícius. Tá durando mais que muito relacionamento, né, Brunão? Com certeza. 2 episódios? Com certeza já é duradouro. Estamos num relacionamento sério? Podemos dizer que sim, né? Podemos dizer que sim, né? Perfeito. Muito bem. Aquele relacionamento que segue da mesma maneira. O Brunão entra com a grana, eu com o carisma, e assim a gente vai para nossa segunda edição nessa parceria. E hoje uma conversa bem especial. A pessoa que nós vamos entrevistar, você estudou com ela, Brunão? Estudei. Um conhecido da faculdade. Eu posso dizer que estou muito feliz com esse episódio, porque aqui eu tenho 2 amigos. Um amigo de infância que se tornou agora um parceiro. Sim. A questão dos bens, a gente tem que ver se vai discutir agora no começo da parceria ou só no divórcio. Não, é bom... Espero que não tenha divórcio. É bom discutir no começo. É bom discutir no começo, que você está num momento daquele momento que você está meio apaixonado. Então é bom discutir no começo. Sim. No final, cada um quer ir pro seu lado, né? Cada um é 50%. É isso aí. E também hoje nós recebemos um amigo meu particular e conheci na faculdade e venho carregando essa amizade, nutrindo essa amizade durante a vida. Bom, o nosso convidado é o Robert Edley, policial da Tropa de Choque e tatuador. Robert, seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado aí pela presença aí, Vinícius. Muito obrigado aí pelo convite, né, do Bruno aí, que me chamou aqui também, né? É um prazer estar aqui, conheci o Bruno na faculdade, né? E já conversamos muito sobre podcast, sobre essas ideias bacanas, e vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje, pessoal. O prazer é nosso. No episódio de hoje, o Robert vai falar um pouco sobre a trajetória dele como policial e também a experiência que ele tem atuando na área de tatuagem. Então você vai gostar muito dessa conversa, eu tenho certeza. Você que está chegando agora, está acompanhando aqui o início desse vídeo, não esqueça, deixa o seu like, é muito importante para nós. Clica aí também no inscreva-se e no sininho, assim você ativa todas as notificações. Quando subir vídeo novo, você vai receber aí um aviso no seu celular, no seu computador. Beleza? Robert, eu no começo aqui do podcast te perguntei algumas vezes sobre a pronúncia correta do seu sobrenome. E aí, quando você explicou a pronúncia correta do seu sobrenome, tinha uma história muito legal por esse sobrenome, que dá para chamar assim, é um sobrenome artístico, Robert? Cara, é um sobrenome, né, que eu costumo falar quando as pessoas perguntam para mim, né, que é um sobrenome norueguês, né, mas é aquela criação minha que eu fiz, né? O Edley. Aquele Edley, né? As pessoas perguntam para mim assim, né, Robert, meu, que nome bonito, né? Eu falo, e eu não falo a verdade. Não vou, vocês vão descobrir isso agora, né? O meu nome de verdade, né, é o Edson e o Leite são os nomes finais, né? E aí eu peguei o Edson e o Leite, juntei as 2 palavras e ficou Edley, né? Juntei e falei, não, é um nome lá da Europa, do leste europeu agora, né? E acabou ficando Robert Edley. Muitas pessoas me chamam, né, só de Edley também. Sim. E eu acho bonito e ficou. Mas essa é a verdadeira história por trás desse sobrenome aí, cara. Robert Edley, muito bom ter você aqui. Obrigado, cara. A gente vai dividir a nossa conversa em 2 partes. Essa primeira parte a gente quer entender mais, quer que você divida aqui com a galera que nos acompanha a experiência que você tem como policial militar. Legal. E a primeira pergunta do Brunão vai justamente nesse sentido, né, Bruno? Exatamente, vamos nesse sentido. Bom, você trabalha na polícia e na Tropa de Choque. Como que funciona? Você passar ali um concurso já é direcionado na Tropa de Choque ou tem ali um processo administrativo? Como que funciona a questão da distribuição dos cargos? Então, Bruno, não é assim, cara. Quando você entra na polícia, você passa por um processo, né, para poder entrar no concurso, e lá você é direcionado para fazer a escola da polícia, né? Tem 2 caminhos, né, que é a escola de soldados e a academia de oficiais comandantes, né? No meu caso, eu fui para a escola de soldados. E assim que você entra, você faz um curso de 1 ano. Após esse curso de 1 ano, obviamente, você vai para os estágios que tem, né, probatórios, ou você vai para trabalhar na rua, no rádio patrulha, né, atendimento de ocorrência, ou você vai para a área do bombeiro. Cada um vai destinado para um lugar, né? Raras exceções conseguem, né, às vezes ir
para o choque, diretamente para o choque. Às vezes, quando tem uma escola direcionada para a unidade de choque, o aluno, quando se forma, às vezes consegue permanecer na unidade, mas não é sempre, né? Para você conseguir ir para uma unidade de choque da polícia, né, um batalhão, né, de operações especiais, geralmente você precisa já estar um tempo na carreira, já, né? Ser convidado, fazer uma entrevista lá para ver se você tem o perfil para conseguir fazer parte daquela unidade. Geralmente é assim que funciona. E demora bastante, né? Não é algo rápido e fácil que você vai em seguida, não. Tem um processo para você conseguir entrar na unidade, né? Não significa que você vai permanecer. Aí tem essa primeira barreira. Primeira barreira é de entrar na unidade de choque. E depois tem outras barreiras que vai ver se você vai conseguir permanecer lá ou não. Você é policial militar há 15 anos. Isso, juntando com o tempo de temporário, né? Que antigamente, né, tinha um concurso na polícia, para entrar na polícia, que era o concurso de temporário da polícia, né? O que era o temporário da polícia? Eu trabalhava administrativamente. Você não era um policial efetivo mesmo, né? Com as mesmas funções de um policial, né, que trabalha na rua. Você trabalhava administrativamente apenas, né? Na parte ali no computador, essas coisas, né? Não saía pra rua, né? Então, e o contrato era de 2 anos. Você tinha um contrato de 2 anos que você podia ficar, depois desses 2 anos acabava, você não podia mais trabalhar lá, ou você prestava um novo concurso para ficar mais 2 anos, né, de administrativo, né, do serviço temporário, ou você entrava para o serviço efetivo da Polícia Militar. E eu fiquei esses 2 anos, né, e aí sim eu entrei depois para o serviço efetivo em seguida. Então, contabilizando, seriam 13 anos na polícia de serviço efetivo, mais esses 2 anos de serviço administrativo, totalizando 15 anos dentro da polícia hoje. E hoje a sua função lá, você estava até comentando com a gente aqui nos bastidores, você trabalha com a parte dos cães ali. Efetivamente, qual é a sua atividade hoje dentro da tropa de choque, Robert? Cara, é legal essa pergunta, né? Como eu falei, né, eu tô afastado, né, da polícia, né? Eu pedi o afastamento, né? Mas pretendo retornar. Mas antes de eu me afastar, eu estava na equipe de busca de pessoas perdidas e na equipe de explosivo, né? Eu estava ali nas 2 equipes, né? Aprendendo bastante ali com eles, né? Foi quando eu saí para poder me aventurar nas outras coisas da vida, mas eu estava trabalhando nessa parte, né, quando eu saí. E, o trabalho de busca de pessoas perdidas e o trabalho, né, de explosivo é um trabalho muito legal, é um trabalho muito bacana, é diferenciado, né, os cães são muito inteligentes, né, os cães são realmente uma ferramenta muito efetiva para se trabalhar, né, nesse tipo de serviço. Óbvio que eu não sou especialista, óbvio que eu não tenho, né, total conhecimento para falar perfeito igual os meninos que trabalham lá dentro, que tem pessoas lá dentro que são incríveis, cara, que os caras, eles só de olhar pro cão, ele já sabe tudo sobre o cão, né? Mas eu tava aprendendo muito com esse pessoal, foi um negócio muito bacana, foi uma parte muito especial para mim, né? E uma parte não só de amizade, né? Mas eu acho que de companheirismo e profissionalismo que você aprende ali com as equipes, que foi bem interessante, cara. Principalmente para quem gosta de parte de aeroporto, quem gosta, né, por trás dos bastidores, né, que a gente fala que o trabalho principalmente do explosivo, né, é um trabalho mais por trás dos bastidores. Vai ter um show, cara, é o cão que vai passar antes, né, de um show, vai antes de um comício, antes de um evento grande, né, principalmente agora a época de político, né, antes de um show, né, para falar a verdade. Geralmente quando vem muitas bandas para cá, né, o pessoal vai com os cães da Polícia Militar para fazer a varredura, né, antes do show. É muito legal. Para quem gosta dos bastidores, é muito interessante. É um serviço assim sensacional e essencial. Pô, muito legal. Brunão. Muito bacana, né? Esse trabalho de preparação. Acho que o público em geral não tem esse conhecimento dessa preparação do ambiente para um show. E como que é o dia a dia? Vocês tem um contato diário com os cães que trabalham? Como que funciona? Tem, o contato é diário com os cães, cara. Todo dia a gente trabalha lá, né, no canil. Todo dia os policiais que estão lá, que tem os adestradores próprios de cada cães, né, de cada cão, eles trabalham diariamente com os cães, não só nos treinamentos, né, do dia a dia ali
da atividade fim, mas também os cuidados, né? A limpeza, a higienização do cão, a limpeza dos boxes, né? Então tem tudo, todo um preparo, né, para o cão, não só para o trabalho, para a atividade que você vai exercer, mas o antes também, né? Então tem todo o cuidado, lá tem veterinários próprios lá dentro para os cães, né? Então eles são sempre fiscalizados assim o tempo todo, né? Não é nem a palavra certa fiscalizados, mas eu costumo falar que são bem cuidados, Cuidados, né? O tempo todo bem cuidado ali, sempre bem assistidos, né? É muito legal isso, cara. Ô, Robert, um monte de pergunta para te fazer, curiosidade de quem não vive nesse segmento, Sim. ter a chance de conversar com alguém que se expressa tão bem, que fala tão bem igual a você. Quando um policial ele não está mais em atividade, a gente fala que ele foi para reserva, né? Que Sim. equivale a qualquer outra área, a qualquer outro segmento profissional. Você fala, a pessoa está aposentada, o policial foi para reserva. No caso do cão, o cão também, acho que ele tem um período de atividade. Sim. Como funciona isso? O cão ele tem uma determinada quantidade de anos que ele pode atuar. Se acontece alguma coisa com um cão e eventualmente ele se machuca em alguma operação, ele sai desse campo de atuação mais cedo. Como que é esse processo, por gentileza? Você sabe explicar aí para nós? Os cães aposentam, sim, né? Eles atualmente, quando eu saí lá, quando eu me afastei, né, há 1 ano e meio atrás, né, eles estavam se aposentando com 10 anos. Eu creio que ainda esteja assim. 10 anos. Né? 10 anos de serviço. E aí, quando se aposenta, o adestrador dele tem o direito de ficar com o cão. Que bacana. Quiser, ele pode levar. Cria o vínculo, ele pode estar ficando com o cão, né? Tem uma hierarquia, né, que você pode seguir para as pessoas que podem ficar com esse cão, né? Seria no caso primeiro o adestrador que ficou com ele ali, o condutor dele, né? Pode ficar com ele, ou se o condutor falar, eu não quero, acho que na minha casa não cabe, aí tem uma sequência de pessoas que podem estar ficando com ele, né? O condutor eventual, né? Algum outro policial do batalhão, algum outro policial de um outro batalhão, então é tudo conversado ali. Geralmente fica com o cachorro, né? Fica, não tem como. Geralmente fica assim, é bem legal. E tem alguma raça específica ou raças que podem atuar dentro dessa atividade? Cara, atualmente o canil tem trabalhado bastante. Colocar um poodle lá. Um poodle não dá, né? Não, não. Mas atualmente o canil tem trabalhado com o pastor belga Malinois. Né? É um cão muito bom, é um cão diferenciado. A gente costuma falar que é um cão fitness, né? Um cão forte. Então ele tem uma resistência bem bacana. Então o padrão tem sido, né, o belga Malinois. É igual o nosso Bruno. Você é um belga Malinois. Nossa, Fitness, forte, farejador. É um elogio. É um elogio. Pra manter aqui. Obrigado. É que ele é resistente, é um cão resistente. É igual o Bruno. Brunão aí. Perfeito. O nosso belga Malinois vai fazer a próxima pergunta. Nossa, eu... Arrebenta, Bruno. Depois de um título desse... É com você. Sim. Bom, que é bastante interessante essa questão. É legal, cara. Sim. E dentro da administração da polícia... como que é a questão, muito se fala do uso da câmera em operações. Esse tema é um tema polêmico e você tem uma opinião formada sobre esse assunto? Cara, é um tema polêmico. Sim, realmente. E essa questão da polêmica, ela não fica só em São Paulo, né? Porque, por exemplo, nacional. Agora a gente está em época de eleição. Então, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ele é candidato agora ele é pré-candidato à presidência da República. Sim. E ele foi frontalmente contra que os policiais de Goiás usassem câmeras. Aqui em São Paulo, houve a adesão. No primeiro momento, o Tarcísio, ele não queria, depois ele olhou de novo para essa posição, ele se reposicionou e acabou aderindo às câmeras. Então, imagina só, né? Se a gente tem governadores com opiniões divergentes, a população também tem gente que apoia, tem gente que é contra. Eu imagino que essa questão foi uma excelente pergunta do Bruno, porque se a sociedade está discutindo isso, acho que o batalhão, a corporação também deve ter passado por essa discussão. Com certeza. Como que foi esse processo? Cara, pra falar a verdade, tudo que é novo assusta, né? Tudo que é novo, tudo que é diferente da sua realidade, do que você faz no dia a dia, te assusta. E implementar uma câmera no seu corpo, né? Praticamente vigiando o tempo inteiro, quem que gostaria? Né? Não estou nem falando do âmbito militar, do âmbito policial. Eu estou falando no dia a dia. Né? Você mesmo, se você estiver na sua empresa, se você estiver, né, fazendo alguma coisa com uma câmera olhando o tempo inteiro, eu acho que ninguém se sente confortável. Né? Até mesmo o governador ou algo do tipo, acho que não se sentiria confortável. Mas, por outro lado, a câmera ela ajuda bastante. Né? Se você obviamente trabalha correto, ela vai
te livrar de maus bocados, né? Então, eu acho que tem os prós e os contras, obviamente, tudo, mas eu acho que o que você mencionou a respeito, né, do governador aderir as câmeras para cá, para o estado de São Paulo, é mais também pelo fato de que grandes metrópoles, né, grandes estados, né, que o São Paulo é o que move praticamente aí o Brasil, né, em muitas questões, acabam se espelhando em polícias de outros países. Se você for ver, os Estados Unidos, todo mundo usa já praticamente, né, há muitos anos, né? Então, grandes metrópoles, né, Nova York, grandes estados, grandes cidades costumam utilizar. Então, assim, a gente também precisa, eu acho que eles pensam isso, né? A gente também precisa dessa tecnologia e a gente precisa avançar. É óbvio que o começo assusta, mas eu acho que com o tempo você acaba se adaptando, né, no serviço, e isso ajuda bastante. Se você trabalha corretamente, eu acho que vai facilitar o seu serviço aí, óbvio, até provar algo que for preciso aí mais pra frente, né? O nosso doutor Bruno aí sabe como é, né? Como é sim. difícil às vezes você comprovar Exato. algo que você fez, e a câmera, eu acho que nesse quesito, ela é uma grande aliada aí do serviço. Ainda dentro dessa questão da câmera, me faz até uma dúvida. Dentro desses 15 anos de atuação, tem alguma operação que você, ao recordar, fala, nossa, seria importante se eu tivesse o uso da câmera? Iria comprovar a questão de prova, até para instrução ali judicial. Você fala, nossa, seria importante se eu tivesse com a câmera aqui instalada. Tem algum caso que... Cara, não Sério? Não teve, porque assim, você nem pensa, mano. Você nem pensava nisso, pra falar a verdade, né? Tanto que, eu vou ser sincero, eu não usei câmera ainda, né? Tanto que quando eu saí quando eu pedi o afastamento, né? Eu não tinha câmera no canil, né? O nosso batalhão era um dos únicos que ainda não estava utilizando câmera. Aí agora, conversando com o pessoal lá, que eles estão usando câmera. Tem um processo de adaptação. Então já estão adaptados, né? Mas eu nunca usei, então eu nem sei como que é trabalhar com a câmera. Entendi. Eu não Na sei. sua volta agora... Provavelmente na você volta. Aí você retorna ao podcast já vou pra saber contar. pra falar como sim. que é. Então eu nunca tive esse pensamento em relação a esse tipo da tecnologia me ajudando ou não. Se eu vou falar, caramba, tá atrapalhando. Então, eu acho que tem que ter, tem que experimentar, né? Pra você saber, falar, não, realmente, algo que vai me ajudar. Eu só consigo falar por cima. Entendi, pela mas experiência. Sem ter a experiência ainda. Agora deixa eu aproveitar, conversa boa, passa rápido, a nossa tá voando. A primeira parte desse nosso podcast, ele tem 20 minutos. Legal. Aí a gente vai para uma segunda parte, que é a parte que a gente vai falar também sobre a sua experiência com tatuagem. Bacana. Como que você consegue conciliar as duas carreiras. Mas eu quero me inspirar aqui na pergunta do Bruno para fazer uma última pergunta nessa primeira fase de conversa. Eu queria saber alguma operação que te marcou positivamente, negativamente, alguma coisa que você não estava esperando ali e aconteceu. Nesses 15 anos de profissão, 13 anos efetivamente como policial militar, tem alguma operação que mais te marcou, Robert, na sua carreira? Cara, operação em si, não, mas ocorrência sim, né? Teve duas, né, que me marcaram, mas eu vou mencionar uma, né, que foi bem... Se quiser, pode falar das duas. Não, eu digo assim, eu falo assim, é bem chato, né? Foi algo negativo, não foi algo muito feliz, né? Foi uma ocorrência que a gente participou que a gente recebeu uma denúncia de estupro de vulnerável. Né? Tema delicado. É um tema muito delicado, cara. E a gente acabou pegando a pessoa ali, e a gente pegou a pessoa em cima do ato, né? Ia começar o ato, né? E era uma pessoa, e a pessoa vulnerável, né? Era uma menina de 14 anos com problemas mentais. Nossa. O cara esperava a mãe sair, né, para poder agir, né? Foi nesses prédios CDHU, sabe? Foi num prédio desse, a população ligou, disse que viu, né? E a gente foi. Então foi uma que marcou assim, que deixou bem chateado. Você fala, puta que... Não, eu entendi quando você disse que é negativo pela história, assim, que é muito pesado. História, mas óbvio, o desfecho foi positivo. E esse cara, ele tinha alguma relação com essa mãe? Tipo, era parente, era amiga, ele era conhecido? Vizinho, né? Era vizinho. E tinha acesso à casa. Ele tinha acesso... Não é que ele tinha acesso à casa, né? Ele fazia o acesso à casa. Ele conseguia abrir a casa. Então, cara, era bem... Foi assim, foi realmente algo muito chato. Claro. Foi o que mais marcou, assim, que você fala, caramba,
Foi bem chato. Agora, né, situações positivas tem diversas, né? Parto é muito legal, né? Já chegou a participar de parto? Eu já vi partos, né? Já vi policiais. Não participei ativamente, mas já vi. É muito bacana. Você vê que é uma tensão muito grande, mas no final você fica feliz. Fala, pô, que bacana. Quando você consegue ajudar as pessoas no dia a dia, é muito legal também. Ajuda bastante. Então, cara, o que marcou mais negativamente foi isso. Né? Negativamente entre aspas, né? Porque o desfecho foi certo, bom, né? Mas a história é muito pesada. Mas a história foi pesada. Eu falei que era a última, mas só por aproveitar, porque você falou de uma coisa assim, pô, uma história super pesada, e de repente se lembrou de um outro momento que é completamente o oposto, que é você vê uma vida ali, né? Um momento do parto, uma vida começando, então é uma gangorra enorme de emoções. Do ponto de vista psicológico, como que é para o policial lidar com tudo isso? Tem uma ajuda psicológica? Porque eu aqui já estava nessa conversa em 30 segundos. Pô, já encolhi inteiro com a primeira história. E aí você já lembrando da questão do pato, você já fica mais feliz de novo. Sim. Como que é isso, por favor? Cara, eu costumo falar para as pessoas que trabalhar na polícia é a mesma sensação de adrenalina que você tem, né? Óbvio que é diferente em relação às ocorrências, né? Mas eu digo assim, o ápice da adrenalina no corpo, né? Sabe quando você vai num brinquedo, né? No Hopi Hari, alguma coisa assim, que você tem aquele ápice de adrenalina, assim, o policial militar sente isso diversas vezes no dia. Não pela diversão, não é isso? Sim. Né? Mas o alerta, o instinto, o alerta, né? o instinto de alerta no corpo, né? O tempo inteiro, assim, você tem muito isso, né? No decorrer do seu trabalho em um dia. Então, assim, quando você está numa viatura e você vê que o rádio chama a sua viatura, ou não chama só a sua, mas pede um apoio, cara, a adrenalina é loucura, sabe? É loucura. Então é aí que você tem que ter, obviamente, um cuidado, não só com você, com o seu companheiro, com as pessoas em volta e com a pessoa que você vai atender. Então você tem que, obviamente, por mais que aquilo suba adrenalina, né? É igual Deus me livre, né? Deus nos livre aqui, obviamente, mas se falar pra você assim agora, ó, aconteceu tal com fulano de tal que você conhece, já sobe e você já entra em desespero. Sim. Só que é nessa que você tem que, obviamente, ter um certo controle e poder lidar com isso. A polícia tem, né? Um centro psicológico de apoio bem bacana lá no HPM, né? Que ajuda bastante. Acho que em todas as unidades tem também psicólogos que trabalham. Obviamente que precisaria ser mais efetivo isso, né? Para ajudar cada vez mais, porque o índice de suicídio na polícia é altíssimo, né? É altíssimo. E não só... Agora tá mudando, né? Não é só o índice de suicídio. Agora tá tendo um índice muito grande na polícia de baixas também. Né, os policiais estão saindo muito da unidade da polícia, né, devido ao estresse, devido a diversos tipos de reclamações que cada um tem, principalmente a parte de remuneração, né, em São Paulo, que não é tão atrativa no momento, né. Olha, Robert, legal demais a gente ter acesso a esse tipo de informação, a esse testemunho, e a gente entendeu que funciona bem e tem que continuar, Com e o que certeza. precisa melhorar. E é importante que a sociedade também conheça isso, né? Um pouco mais da rotina, que não é fácil você estar fardado ali representando o Estado e achar que a pessoa está ali, não tem também os seus medos, as suas dores, os seus sentimentos. Com certeza. E às vezes a gente olha pro policial e esquece que tem um ser humano ali também. Então, ter essa conversa com você é muito bacana nesse sentido. Legal. E como qualquer ser humano, tem seus sonhos, suas ambições. No seu caso, além da carreira de policial, você tem uma outra carreira, Sim. que é a carreira de tatuador, que a gente quer falar também agora sobre esse assunto. Tem muitas curiosidades.